eu gostaria que você fizesse uma introdução aí depois do seu bom dia sobre essa ida sua para o PTB junto com seus correligionários. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, João Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da AM. Agradecer esse espaço, essa possibilidade de podermos aqui trazer informação e tirar as dúvidas que às vezes ficam no ar aí, ou jogando de um para outro a bel prazer. O que ocorre é o seguinte: eu estava de fato mesmo como presidente do Diretório Municipal do PRB. No dia 31 de março, pela manhã, eu recebi uma ligação. O deputado estadual Gilmaci Santos queria uma conversa comigo no dia 1º. No dia 1º estivemos nessa conversa em meu escritório, onde o deputado nos colocou a seguinte situação: que como o PRB estaria lançando um candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito já em São José dos Campos, que é o Shakespeare, houve uma conversa em que lá em São José dos Campos o Democratas lançaria o vice-prefeito, segundo palavras do deputado estadual Gilmaci Santos. E ele falou: então, como houve essa situação, Rodrigo, o que eu lhe coloco? Em conversa que nós tivemos com o deputado Edmir Chedi, aqui em Bragança seria, e foi interessante, foi feito esse acordo em que o PRB iria como base de apoio ao Democratas, em Bragança Paulista. Aí eu cheguei e falei: bom, deputado, então nós temos que chegar numa seguinte situação. Primeira coisa, o senhor como líder, representante, e até ele disse que essa conversa houve também com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira, e eu disse a ele o seguinte: o senhor como membro do PRB, um deputado estadual, o senhor pode fazer a negociação que bem entender em relação à legenda PRB. Agora, ao meu nome e ao meu grupo, não. Isso não, a gente não vai aceitar. Aí eu falei assim: mas há uma possibilidade? Ele falou: não, porque a gente senta e conversa. Eu falei: não, o nosso projeto de grupo, que nós estamos correndo por uma nova Bragança, para reestruturar e organizar a cidade, é a primeira coisa, temos liberdade e respeito. Conosco, coisa goela abaixo não funciona. Então eu peguei, desfilei todo mundo do PRB, não tem mais ninguém do meu grupo filiado no PRB, em conversa que eu já estava tendo há algum tempo com o presidente do PTB, Regis Lemos, também com o nosso ex-prefeito José de Lima, tivemos uma conversa no final de semana, onde todo o meu grupo, todas as pessoas que estavam comigo hoje, estamos todos filiados no PTB. Correto. Agora, Rodrigo, o senhor é pré-candidato a prefeito pelo PTB, continua, porque lá no PRB o senhor era o candidato, pré-candidato a prefeito para o município de Bragança. Essa migração sua com o seu grupo para o PTB mantém a sua pré-candidatura a prefeito? Bom, foi interessante essa pergunta, João. Veja bem, nas conversas que eu estava tendo com o prefeito José de Lima e também com o presidente Regis Lemos, qual a conversa nós tivemos? O PTB está de portas abertas. E palavras deles: você vem no nosso grupo, vem para o nosso partido como pré-candidato a prefeito pelo PTB, com o apoio do José de Lima e com o aval do presidente Regis Lemos. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo PTB. Correto. Bom, eu tenho aqui alguns questionamentos que o nosso programa faz, né? Estamos conversando com o Rodrigo Pires Pimentel, pré-candidato a prefeito pelo PTB. Qual que é a sua posição, né? A sua opinião sobre a questão da profissionalização na política? Isso existe? É possível? Está acontecendo? Como é que funciona, na sua visão, a profissionalização da política? João, é uma coisa interessante e eu acho que aquela situação, tenho certeza, porque quem acha não sabe o que está falando, né? Mas o que acontece é o seguinte: a partir do momento que você começa a ter profissionais políticos, você acaba perdendo um pouco uma situação de foco, de projeto de governabilidade, de crescimento para o município. O necessário se faz a profissionalização, ou seja, profissionais da política, pessoas com experiência em gestão pública, pessoas com experiência na legislação do direito público e como tudo funciona, como tudo tem que ser feito. E hoje eu posso garantir que nesse grupo que estava comigo no PRB e hoje estamos fazendo parte do PTB, nós temos essa base, temos essas pessoas com capacidade e conhecimento para um plano de governo e um crescimento da nossa cidade. Então, a sua posição ela é o inverso até do que, de repente, o ouvinte e eu mesmo coloquei na questão.
O político não pode ser o profissional e fazer da política o seu meio de vida. É como nós vemos vários exemplos aí, não muito longe, senão aqui em Bragança Paulista também. E sim incluir bons profissionais nas gestões, né, administrativas de uma prefeitura, para que isso tenha produtividade, tenha rendimento e tenha o resultado final, que é o benefício para a população. É isso, doutor? Com certeza, o objetivo é esse. Tanto é que, se o interesse fosse único, ou seja, o poder a qualquer custo, eu e meu grupo, nós teríamos nos submetido a ordens superiores. Mas o nosso objetivo não é o poder a qualquer custo, é mostrar à população e aos eleitores que nós temos pessoal, capacidade, conhecimento e possibilidade para oferecer uma linha de crescimento para a nossa cidade, uma qualidade de vida aos nossos eleitores e à nossa população bragantina. O senhor hoje está num partido, no PTB, que tem como líder, né, o doutor José de Lima, né, prefeito várias vezes, 3 vezes. Sim. Conseguiu, né, de maneira inédita, eleger sucessores, né, e é colocado hoje como a pessoa que mais indústrias trouxe para Bragança Paulista e que formou o parque industrial que Bragança tem hoje, que sustenta, né, até em termos de recolhimentos para os cofres públicos, as indústrias da época do Dr. José de Lima. E hoje nós vivemos uma situação ao contrário da época do prefeito José de Lima. O desemprego. E o desemprego também em face de os últimos prefeitos não terem trabalhado tanto no campo da busca das indústrias, do fomento, da questão comércio também, né? Como que o senhor vê essa questão do desemprego em Bragança e se há alternativas dentro dessa visão política da sua pré-candidatura? Bom, João, primeira coisa, o que precisa quando uma pessoa assume um cargo público, ele não é um prefeito ou ele não é um vereador, ele só está. Os 4 anos do período passa, é a história e o plano de governo tem que continuar. Bragança, por algumas gestões anteriores, ela acabou ficando, sim, a desejar em abrir as portas para a industrialização, geração de empregos, um plano de governo e também projetos de reestruturação dos distritos industriais, a viabilização dos transportes na cidade. Tem muita coisa a ser feita. Agora, isso já era para ter feito já há muito tempo. É um projeto que hoje deve se iniciar, deve se ser resgatado, que, como você bem disse, o prefeito José de Lima, ele abriu as portas da cidade para a industrialização. As indústrias que temos em Bragança hoje, os distritos industriais, ele que abriu essas portas para que tudo funcionasse, para que tudo estivesse como está hoje. Só que veja bem, o município tem que trabalhar num plano de parceria, tanto com o governo estadual quanto federal, para buscar incentivos, buscar apoio e trazer para a população empregos. Há essa possibilidade de se abrir Bragança para trazer indústrias, mas quando se fala em indústrias, vamos falar indústrias limpas, porque indústria química, indústria poluente, acho que não é interessante para a cidade, porque hoje aqui nós estamos, né, na área de manancial, que Bragança ocupa uma classificação enorme. Então, o nosso objetivo é esse. Temos que montar o projeto, existe já a viabilidade, existem empresas interessadas em vir a Bragança Paulista. O que, ao meu ver, falta é que a prefeitura abra as portas e dê incentivo para que a população tenha um trabalho digno do seu salário e sustento aos seus filhos e todos mais, né? Estou conversando ao vivo com o Rodrigo Pires Pimentel, pré-candidato a prefeito pelo PTB, nesta quarta-feira, hoje, dia 11 de maio de 2016. Vamos falar um pouquinho sobre a área da educação, né? Dentro dessa visão política, o que o senhor já começa a discutir com a população, levar ao conhecimento da população em termos de estratégias, do que está acontecendo hoje, para aquilo que está bom, continua, daquilo que não está, se altera, aquilo que talvez o seu plano de governo possa trazer de novo junto com o PTB. Sim. Eu tenho 2 entendimentos que eu converso com o meu grupo, com as pessoas, constantemente nós discutimos, João Carlos. O seguinte, a prefeitura, ou seja, a Secretaria de Educação,
hoje é a maior folha de pagamento do município. Os maiores, a quantidade de funcionários estão lá. A Secretaria de Educação, ela não pode ser tratada como simplesmente um meio de se buscar agrado para conseguir voto. Ela tem que ser tratada à altura como ela é, porque a educação é a melhor coisa para o município, que com a educação você resgata a dignidade da juventude vindoura, você acaba tirando essa juventude das ruas com os problemas de droga e tudo mais do que vem ocorrendo. E o principal, investimento no profissional de carreira, a valorização, o reconhecimento dos professores e dos profissionais na área da educação. Como? Sentando com eles, conversando e ouvindo, que eles apontem os anseios e todas as necessidades que eles têm, para que se possa criar um plano de governo em atender, principalmente, a quem educa com uma qualidade e um reconhecimento digno, para que ele tenha uma satisfação de oferecer uma aula, uma garantia aos alunos. Não é que eles não tenham, não é isso. Pelo contrário, os professores hoje, eles fazem milagre em sala de aula. Os diretores, coordenadores, eles trabalham, de certa forma, insatisfeitos, mas eles não deixam de lado em atender o dom que eles têm, que é ensinar e educar as crianças. A partir do momento que você apoia, cria uma parceria e um plano de gestão na educação, você, com certeza, metade dos problemas do município já começa a ser resolvidos aí. Correto. Sobre uma das regiões da cidade, evidentemente que nós temos outras, né? Mas uma posição sua, uma posição como pré-candidato a prefeito pelo PTB sobre a chamada Zona Norte do município. Qual que é a sua visão, o que o senhor vê e o que na Zona Norte tem que hoje chama a sua atenção e aquilo que o senhor de repente possa trazer aí num futuro plano de governo na sua pré-candidatura. Em relação à Zona Norte, João, o que eu vejo, muitas vezes se vê discursos ou promessas de subprefeitura. Eu acho que, primeira coisa, tem que se fazer uma proposta, um plano de governo com o pé no chão, sem ficar vendendo sonhos, sem ficar iludindo o eleitor para apenas angariar votos. Que nem hoje você falar, um plano de governo aí, uma subprefeitura na Zona Norte, é viável? Não é viável. Por quê? Em relação à crise econômica, à situação financeira do município e da prefeitura, não tem essa possibilidade. No momento, não. Então você não pode prometer e garantir algo que você sabe que não vai cumprir. E pelo contrário, você vai onerar muito mais a máquina. Se você não tem dinheiro, de algum lugar você vai ter que tirar. E isso começa a criar um descompasso e você não mantém uma qualidade de gestão. O que a Zona Norte precisa? Um agiliza, um atendimento à população, tudo isso é necessário. O que a Zona Norte precisa? Não só em época de eleição, porque todos sabemos que a eleição em Bragança, quem decide são os eleitores da Zona Norte. O maior eleitorado está lá. Pena que eles somente são lembrados em época de eleição. Temos que garantir a eles um asfalto com qualidade, uma estrutura da saúde com qualidade, uma estrutura na educação com qualidade, garantir a segurança e o plano de ocupar a juventude da Zona Norte com projetos em escola, na área de cultura, na área de lazer, na área de esportes, para que com isso, o que você consegue fazer? Garantir que eles tenham lá toda a estrutura e a capacidade de viver, e não simplesmente eles serem tratados como quem precisa, mas não valorizado à altura de quem merece como cidadão, como eleitor, João. Eu quero agradecer a sua presença na manhã de hoje, aqui no programa Primeira Mão, da Rádio Bragança AM 1310, sempre lembrando, né, que o Departamento de Jornalismo da Bragança AM também estará e já está conversando com todos aqueles que são pré-candidatos dentro de uma programação que
a própria emissora está agendando conforme o calendário da nossa pauta de jornalismo. E hoje estamos recebendo a presença do Rodrigo Pires Pimentel, pré-candidato a prefeito pelo PTB. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final, suas considerações finais e, quiser falar um pouquinho mais sobre o seu ingresso dentro do PTB, essa relação, essa amizade que o senhor tem aí com o professor Regis Lemos, com o doutor José de Lima, com várias outras lideranças. O Joca também Sim. É um dos que está no PTB, o próprio Davi Floriano, que aqui está lhe acompanhando, e muito obrigado pela sua presença, Davi. Gostaria que o senhor ficasse à vontade, então, para suas considerações finais. Oi, Dom. E o interessante, João, veja bem, que de todas as conversas que eu tive com o presidente, com o Regis e também com o prefeito José de Lima, as nossas ideias, elas se convergem, elas batem. O que seria? Para que nós possamos crescer e buscar e resgatar a cidade, ou seja, Bragança, se faz necessário que ela volte e seja colocada no trilho de crescimento e retome a posição de capital da região Bragantina. Não simplesmente cidade dormitório, onde pessoas residem aqui e trabalham fora. E qual é interessante do nosso projeto de grupo? Que na política tenhamos não só os futuros eleitos, mas também os que vão ocupar o cargo de gestão como secretários, que sejam pessoas da cidade, com conhecimento, que tenham a vida na cidade, que movimentem o comércio na cidade, que tenham uma história na cidade. Porque hoje, Bragança tem muitas pessoas capazes para criar um plano de governo e uma gestão com qualidade a Bragança Paulista. Então, o que eu deixo como mensagem aos seus ouvintes, que o nosso nome foi colocado à disposição, estamos aí para que todos tenham conhecimento, que todos saibam quais são os nossos ideais, porque o nosso objetivo é um só: que Bragança cresça, que Bragança desenvolva, que Bragança volte a ocupar o local e a posição que ela merece na região bragantina, que principalmente que a população tenha qualidade na saúde, na educação, na segurança e principalmente com planos arrojados de desenvolvimento para a cidade e industrialização para geração de emprego com melhor qualidade de vida. Um bom dia, muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa Primeira Mão. Eu que agradeço, João Carlos, um bom dia e agradeço a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. Conversei ao vivo com o Rodrigo Pires Pimentel, do PTB, pré-candidato a prefeito, ao nosso entrevistado. Bom dia! No programa João Carlos Carvalho Urgente, Calendário.